declara aberta a primeira reunião de 2016 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, destinada à apreciação do pedido de impedimento à relatoria da representação número 1 de 2015 em face do senador Decídio do Amaral. Antes de iniciarmos, esclareço que esta reunião não tem caráter deliberativo, sendo apenas para dar ciência do entendimento desta presidência com relação ao possível impedimento do senador Ataídes de Oliveira em relatar a representação. Senhoras e senhores senadores, como é do conhecimento de todos, este Conselho recebeu um pedido de impedimento à relatoria da representação número 1 de 2015. A defesa argumenta que, para fins de atuação dos senadores, os blocos parlamentares são tratados como se fossem partidos. O regimento interno do Conselho de Ética impõe limites à escolha do relator, mediante sorteio entre os membros do Conselho, sempre que possível, não filiados a partido político, representante ou a partido político do representado. Alega a defesa que o fato de parlamentar do DEM subscrever a representação como apoiamento fez esta parte da representação espontaneamente, uma vez que a proposição já tinha autoria de 2 partidos políticos, sendo mais que suficiente para solicitar o pedido de abertura de procedimento neste Conselho. Nos termos apresentados pela defesa, a condição de apoiador para a imputação de falta do decoro parlamentar equivale à de representante, estando conectados para a mesma finalidade, tendo em vista que o partido apoiador também subscreveu os argumentos expedidos na representação. Entendo procedente a tese apresentada pelo representado, quanto a atribuir aos blocos elementos caracterizadores dos partidos políticos como a união em torno da mesma ideologia. Então, para que não enfrentemos um posterior pedido de anulação do processo por impedimento do relator, sugiro que façamos um novo sorteio de relator para a representação número 1 de 2015, excetuando os blocos que são formados pelos partidos políticos do representante, do representado e também daqueles que manifestamente apoiou a representação. A posição do presidente, evidentemente, é de aceitar o impedimento. Eu conversei com quase todos os membros do Conselho. O senador Ataídes nos tem o melhor respeito. É um senador trabalhador, lutador, competente. Mantive, inclusive, contato pessoal com o senador Ataídes. Eu quero consultar o plenário se aceita essa posição da presidência e que eu aceite o impedimento do relator. Mas vai depender da posição dos senhores membros do Conselho. Eu quero, mesmo aceitando, eu quero dividir com todos os senhores essa minha posição. E daí é que presente está o senador Ataídes, e eu quero que ele se manifeste em função da minha posição. Por gentileza. Presidente, pela ordem, antes da manifestação do senador Davi Alcolumbre. Que eu entendi que Vossa Excelência se manifestou no sentido de que os partidos que representaram ou que apoiaram não estarão, nem o partido do interessado não estará
na nova lista de sorteio do relator. Exatamente. Nesse caso, Democratas, o meu partido não estará também. Não, não estará. É isso, tá ok. Tá bom. Com a palavra... Hein? Exato, o bloco que pertence ao partido. Com a palavra, o senador Ataídes. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não me vejo, salvo o melhor juízo de Vossa Excelência, do nosso vice. Quem é o vice? É o Paulinho? E dos nossos companheiros aqui, nossos pares, salvo o melhor juízo, eu não vejo impedimento para que eu não continue à frente dessa relatoria. Entretanto, obviamente, eu vou acatar a decisão do colegiado, não é? Então, é tão somente isso, senhor presidente, que eu tenho a dizer neste primeiro momento. Senhor presidente, eu tenho, com a devida venha e permissão de Vossa Excelência, tenho uma posição, eu vejo que, à luz do regimento, não cabe a argumentação dos advogados. Obviamente que, se tivesse uma manifestação do senador Ataídes aqui em se sentir inabilitado para continuar, aí era inevitável aqui fazer um novo sorteio para dar seguimento ao processo. Com a devida venha e permissão de Vossa Excelência, a nossa interpretação do regimento, de acordo com o que diz a Resolução 20, ela estabelece no artigo 15, inciso 3º, que a designação de relator se dá mediante sorteio a ser realizado até 3 dias úteis entre os membros do Conselho, sempre que possível incidirá dentre não filiados ao partido político representante ou ao partido político do representado. Esse impedimento parcial, no meu entender, deve ser extensível àqueles que eventualmente apoiarem a representação e a adversários políticos, embora não haja expressa previsão nesse sentido, em homenagem ao primado da imparcialidade do órgão julgador. Ocorre, senhor presidente, que o PSDB apoiou, via declaração pública, a representação que foi assinada, subscrita e capitaneada pelo meu partido, a Rede de Sustentabilidade, e pelo Partido Popular Socialista. Essa manifestação de apoio, no nosso entender, não equivaleria à assinatura do representante, não equivaleria, conforme diz o nosso regimento, à condição de representante. Além disso, senhor presidente, poderia a douta defesa argumenta também o disposto no Código de Processo Penal. Ocorre que também o nosso regimento interno do Conselho de Ética diz que, no que couber, é que se aplica subsidiariamente o previsto no Código de Processo Penal, no Código de Processo Penal e no Código Penal e na legislação adiante, né? Então, diante disso, senhor presidente, eu, com a devida venha a Vossa Excelência e aos membros daqui, e me submetendo aqui, antecipo a Vossa Excelência que acho de bom tom Vossa Excelência dividir a posição da mesa com o conjunto do plenário, mas eu compreendo ainda, que a posição da mesa, neste caso, é soberana, a interpretação, cabe aqui a interpretação da mesa e a assessoria deste órgão colegiado deve ter sua interpretação, que, em estrito senso, acaba sendo a interpretação para o funcionamento do Conselho de Ética. Eu me submeto, apesar da divergência, eu me submeto ao entendimento que for exarado de Vossa Excelência, for exarado de Vossa Excelência e da maioria dos colegas aqui. Em princípio, à luz da nossa interpretação do regimento, tenho essa compreensão que é diferente do que aqui apresentado pela defesa. Agradeço a Vossa Excelência. Outro senador quer usar da palavra? Senador Lazier, por gentileza. Presidente, nós estamos diante de uma situação muito embaraçosa. Eu não tenho dúvidas da qualidade
da isenção, da imparcialidade do senador Ataídes. Eu li o longo arrazoado da defesa do impugnante, onde deixa nas entrelinhas a hipótese de abrir uma extensa discussão no terreno formal, que protelaria muito a decisão do mérito desse caso, alegando lá adiante a nulidade desse processo, desse julgamento. Esse é o aspecto que me preocupa. Eu tenho a impressão de que Vossa Excelência vai ter de submeter ao crivo do colegiado. O que a maioria decidir é o que vai valer. Obrigado, senador Rodir. Outro senhor senador deseja usar a palavra? Tomada a posição da presidência, eu gostaria de perguntar a todos se aceita a posição tomada pela presidência sobre o impedimento do nosso amigo e companheiro, como falou o companheiro trabalhador, que funcionaria como juiz, que é o senador Ataídes. Se quem não aceitar essa posição, eu gostaria que se pronunciasse. Então, por unanimidade, senador Randolfo Rodrigues. Presidente, eu acho que Vossa Excelência poderia até submeter, para ser aferido a opinião, né, ao colegiado, para ver o que pensa, já que não houve a manifestação, ver o que pensa a maioria dos membros do colegiado no voto em relação à decisão da mesa. Não, mas a Senhor presidente, maioria está de acordo. pela ordem, senhor presidente. Então, Ou não, senador? Pela ordem. Na primeira reunião para a escolha do relator, o primeiro sorteado foi o nobre senador Aloysio Nunes, que, por motivos iguais ao do senador Ataídes, se deu por impedido, até porque o PSDB, se eu não me engano, apoiou a representação. Se me contra... permite, senador. Pois não, senador. Só para lembrar o colega que talvez não estivessem aqui, eu realmente fui o primeiro sorteado e o presidente da comissão, naquele momento, fez uma observação que me pareceu pertinente. Ele observou que o meu partido, o PSDB, embora não fosse autor da representação, apoiou de maneira ostensiva, com a presença do líder do partido, no momento em que a representação foi protocolada. E eu, para impedir, para não dar ensejo a nulidades, a procrastinações, a eventuais impugnações, incidentes processuais que pudessem retardar o andamento do processo, eu achei prudente declinar desta indicação, dessa relatoria. Foi o meu sentimento, e mantenho esse sentimento hoje ainda. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto à competência, à isenção, seriedade do meu colega Ataídes. Por isso eu acho até um pouco constrangedor que essa discussão essa deliberação seja uma deliberação do plenário. A deliberação do presidente que decide como fosse essa é uma questão de ordem e, enfim, eu não creio que seja o caso de submeter uma decisão do plenário, na minha opinião. Desculpe interrompê-lo. Não, o testemunho de Vossa Excelência vem de encontro ao que eu falei aqui, vem coordenar o que eu falei. Então, o presidente fez o sorteio, Vossa Excelência declinou, e o senador Ataídes, depois sorteado, aí aceitou, e eu creio que ele aceitou com o intuito de relatar, porque eu conheço o senador e tenho absoluta certeza que ele o faria se não houvesse a ação de impugnação do nome dele para relatar o caso aí do senador Delcídio do Amaral. Acho que o Senado, até agora, atendeu exatamente o que prescreve o regimento e também as decisões do Supremo Tribunal Federal. Como o Supremo Tribunal Federal mandou recolher o senador Delcídio, o Senado, de votação aberta, como deve ser todas as votações do Senado, manteve a decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora, quando o Supremo Tribunal toma a decisão de relaxar a prisão do senador, o Senado também tem que acatar aquilo que o Supremo Tribunal Federal fez.
Cabe agora ao Conselho de Ética proceder o julgamento. Então, eu não acho absolutamente que o senador Ataíde tenha a condição de fazer o relatório e ser o relator do processo, já que aconteceu idêntica caso com o senador Aloysio, que é do PSDB também, do mesmo partido do senador Ataíde Oliveira. Senhor presidente, Senador Zé o Pimenta. encaminhamento que Vossa Excelência já fez, todos nós estamos de acordo e deixaríamos para designar o novo relator numa reunião posterior para que possamos fazer um diálogo com todos os nossos membros sobre a construção do novo relator, do nome do novo relator. Presidente, de acordo. Só peço para ser aferido nas notas taquigráficas, na ata, a minha divergência em relação à interpretação do regimento. Fora isso, é lógico, obviamente, a maioria do plenário aqui já manifestou uma posição. Quem apoia a posição de Vossa Excelência? Presidente, peço somente o registro. só me permite. Presidente, Senador Petecão. diante do que foi dito aqui por Vossa Excelência e aqui pelo senador Davi, que é membro do Democrata e, segundo a sua interpretação, está impedido de, inclusive, participar desse sorteio, eu gostaria de saber quem são os parlamentares, quem são os parlamentares que estão aptos a participar desse sorteio. Porque, pelo que eu estou vendo, está quase todo mundo impedido. Pela ordem, senhor presidente. Não, eu gostaria. Senhor presidente. Senador Lazia. Senhor presidente. Eu estou preocupado com a legitimidade de uma deliberação nesse momento, presidente, porque nós estamos tendo ali no plenário do Senado uma sessão deliberativa. Se nós tomarmos aqui essa medida de deliberar uma substituição, não sei se lá adiante o impugnante não vai invocar a nulidade dessa deliberação, o que é proibido. Muito bem lembrado, Lazier. Não, mas Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Eu só gostaria de saber Senhor presidente. quais os parlamentares que estão aptos no Senhor pedido presidente. que faça sorteio hoje. Senhor presidente, pela ordem. No início da sessão, eu disse que a sessão não era deliberativa. Era uma comunicação de uma posição da presidência. Se realmente houvesse uma manifestação contra, foi o que eu falei, que eu submeteria depois à votação, que eu queria dividir. Eu ia fazer uma comunicação e saber se o plenário concordaria comigo. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente. O senador Petecão levantou uma questão que eu considero relevante. Creio que na próxima reunião, se não vai ser hoje, Vossa Excelência deve convocar todos os membros do colegiado aqui do Conselho de Ética, identificar aqueles que estão aptos para relatar o caso do senador Delcídio, identificar esses nomes e daí fazer o sorteio desses que estão aptos. E convocar, pode ser que hoje não, porque pode ser que seja nulo. O senador Rodolfo, nem todos estão presentes aqui. Tem que estar com a presença de todos. Vossa Excelência vai ter, como presidente, tem essa prerrogativa de convocar todos, marcar para que todos sejam presentes. Porque tem muitos senadores ausentes aqui, são do Conselho de Ética. É pertinente que Vossa Excelência está a dizer. Eu quero também dizer que falta a indicação de alguns senadores e que na próxima reunião eles já estarão indicados. O senador Pimentel quer falar? Pediu a palavra? Não. Então... Na próxima reunião eles estarão presentes. Presentes. Exatamente. Vossa Excelência tem que convocar, porque é uma coisa de muita responsabilidade do Senado Federal, para que todos estejam presentes. Exatamente. Então, aceita a posição da presidência. Eu quero agradecer ao senador Ataíde. A posição do senador Açaíde, esse desprendimento do senador Açaíde, mesmo por causa de todos os senadores querendo que Vossa Excelência continuasse como relator, mas para que não... A possibilidade, eu falei hoje com o senador Lazier e ele me dizia, lá na frente, como ele acabou de falar, poderia ter algum problema, e Vossa Excelência entendeu muito bem isso, esse espírito, essa grandeza de Vossa Excelência. Assim sendo, Presidente, me permita, fica convocada a nova reunião do Conselho, para... Senador, um minutinho, senador. Assim sendo,
a presidência, conversando com os senhores senadores, para marcar nova reunião, os senadores optaram para conversei com quase todos, para quarta-feira, às 14h30, que era o melhor dia, porque terça-feira está chegando muita gente do interior. Então, ficaria para quarta-feira, e nessa data, nós, conforme falou o senador Otto Alencar, nós traremos já todos os senadores para o plenário e vamos discutir, por sorteio, o novo relator da presente representação. Nada havendo mais a tratar. Senhor presidente, só um registrozinho final. Ou não, senador Ataíde. A preocupação colocada pelo o amigo e líder sempre, Aloísio Nunes. Como é, senador Ataíde? Atenção, colegas, hein? A colocação feita, a preocupação, melhor dizendo, colocada pelo companheiro e amigo e líder, Aloísio Nunes, é, sem dúvida, norteou, relevante. Essa preocupação de que amanhã os advogados do senador Delcy do Amaral poder suscitar dúvida junto ao Supremo Tribunal Federal com relação à nossa relatoria, cujo relatório eu gostaria de dizer que, se fosse concluído por mim, seria um relatório altamente técnico e não político, não é? Eu coaduno, sim, com o senador Aloísio Nunes, e eu confirmo, eu consulto finalmente se esse colegiado, então, a quem eu respeito, né, obviamente, eu me considero, então, a partir desse momento, destituído da relatoria, senhor presidente, é isso mesmo? Não, eu aceitei o sim, e o colegiado vai escolher referendou, então, a minha retirada? Referendou. É isto? Só, presidente, registrar minha posição divergente. Com a posição divergente do senador Rodolfo Rodrigues. É a única posição divergente. Entendido, senhor presidente. Tá, muito obrigado. Cumprida a finalidade desta reunião, agradeço a presença e a participação de todos e declaro encerrada.